antes da gente entrar no nosso texto principal, eu vou ler para vocês, que é o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor El Shaddai, que quer dizer Todo-Poderoso. Ele se apresenta com esse nome, El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Então, nesse momento, o que eu queria destacar é que, cuidado se você estiver chegando perto dos 99 anos, porque a sua vida pode mudar. Né? O que para os homens seria um homem já no final, Deus começou uma coisa nova. E quando eu comecei no caminho do messianismo, fui descobrindo que existia a fé nazarena, uma das coisas que eu falei com Deus é que eu era velha demais, que eu não ia dar certo isso. Eu comecei a chorar, tremendo, com muito medo, porque eu falei assim: eu sou velha demais, não faz isso comigo. E então Deus não vai nos poupar, né? Muitas pessoas querem viver, eu escrevi isso aqui, muitos querem viver muitos anos, querem morrer bem velhinhos, imaginam que depois que trabalharam bastante e conseguiram conquistar uma certa estabilidade, né, poderão desfrutar de uma vida confortável, viajar, curtir os netinhos, né, ficar mais tranquilo. Abraão, com 99 anos, não ficou nem um pouco confortável. No deserto, num dia quente, Deus aparece para ele e muda o nome dele. Corta-lhe a carne. A circuncisão doeu muito. Na verdade, imagina, ainda foi o próprio Abraão que cortou sua própria carne. Ele se circuncidou a si mesmo, o filho dele de 13 anos, e todos que estavam com ele. Então, não foi nem um pouco agradável. E outra coisa, talvez não foi o tempo mais adequado, não é verdade? Porque quando Deus estabelece que a criança com 8 dias de idade, tão somente, deve ser circuncidada, esse é o melhor tempo para ela ser circuncidada. Né? Os médicos, todo mundo sabe que existe uma proteção muito grande, a criança mamando o colostro. Então, existe toda uma circunstâncias favoráveis. Né? Com 13 anos, certamente, na manhã seguinte, quando esse menino levantou, as coisas não eram muito boas para o lado dele, com 13 anos, certo? Então, às vezes as coisas acontecem e o momento talvez não é aquilo que a gente imaginava que seria o mais apropriado, como não foi no caso de Ismael, mas Deus faz a obra dele, né? E então estejamos preparados. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é isso. Antes de a gente entrar nessa história, que é a história que eu vou focar na nossa paraxá, tem muitas coisas acontecendo, a gente não tem a pretensão de fazer uma exposição completíssima da Bíblia, mas da essência do que eu queria apresentar antes da gente começar a estudar a paraxá é que esse homem que está agora, que é a história que eu vou destacar, ele já tinha passado por um processo, e o processo dele começou com algumas dificuldades, com alguns atropelos e com pouco conforto, né? Quando os homens apareceram, eram os 3 homens que vieram para Abraão, e ele estava sentado na tenda, no maior calor do dia. Esses homens, e ele provavelmente, a descrição que tem no texto anterior seria exatamente a circuncisão. Então, imagina-se que, quem sabe, se foi uma sequência que Abraão poderia estar até meio doído, né, da circuncisão, e ele foi correndo de encontro àquele homem. E ele vai, depois que ele, né, que ele corre para fazer de Deus, que é o que hospitaleiro, né? Ele foi de encontro, ofereceu pão, ofereceu água, ofereceu uma refeição àquelas pessoas, e aí ele recebe a promessa do filho Isaac, que viria a ser aquele que iria continuar
Gerar o Messias é a coisa principal que foi prometida a Abraão. As pessoas talvez não entendam isso, mas a coisa mais importante foi isso. Ok. Terminando essa introdução, eu passo agora para a leitura. Eu quero fazer a leitura completa do capítulo 22. Eu vou fazer a leitura completa da Torá nessa parte, tá? Vou ter que colocar meu óculos. Então, quem tem a sua Bíblia, né, abre em Gênesis, capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque. Perguntou-lhe Isaque, Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Bom, vou fazer uma oração. Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia agora, pedimos a tua bênção e que tudo aquilo que não é do Senhor, todas as ideias, pensamentos que não são do Senhor possam ser dissipados e que a tua luz possa brilhar. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu fico muito à vontade. Essa semana foi uma semana um pouco ocupada para mim, porque teve a aula da quarta-feira, teve o evento de ontem,
teve outras coisas, e como normalmente quem dá a Paraxá é o Simon, também o tempo foi corrido para que eu pudesse preparar. Entretanto, eu fiquei muito confortável e à vontade, porque essa história está conectada com muitos e muitos anos atrás. Quando as minhas filhas eram crianças e eu resolvi colocar elas numa escola judaica aqui em Belo Horizonte, chamada Theodor Herzl. Eu não coloquei elas na escola porque eu tinha nenhuma particular interesse pelo judaísmo. Né? Eu sempre frequentei uma igreja batista, minha família tem vários pastores, mas a escola era ótima porque tinha natação de tarde, as meninas podiam almoçar, excelente os professores de português e matemática, e além disso, minha filha Isabela, que na época foi comigo visitar, ela chegou e falou: mamãe, eu quero aprender a língua de Jesus. Eu falei assim: então tá, minha filha, vamos lá visitar a escola. E ela já chegou lá dentro, ela começou a correr de um lado para o outro, ficou super feliz. E eu fiquei sabendo que o local onde a escola funcionava tinha sido doado para uma pessoa. E na minha mente logo veio o pensamento, né, que é uma boa semente. Uma doação é um lugar, é uma coisa boa que alguém fez. Então, eu me senti à vontade, coloquei as crianças lá, mas nem imaginava que um dia eu mudaria a minha percepção de várias coisas. Logo que eu, como uma evangelista que evangeliza até a porta, né, eu me dei conta, numa conversa com a diretora da escola, eu descobri e eu entendi absolutamente tudo. Quando ela falou assim: mas eu acho Jesus, eu gosto de Jesus, mas se eu aceitar Jesus, eu vou trair a Deus. Porque aí eu entendi tudo, que do entendimento dela, Jesus, da forma como ela via no cristianismo, seria um segundo Deus, né? A segunda pessoa da Trindade. Então, é uma outra pessoa, é um segundo Deus, o Deus 2. Então, isso transforma o cristianismo no politeísmo, né? E, então, eu falei assim, não é por aí, mas eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Ela acredita no Velho Testamento inteiro. Olha que coisa boa. Tem tanta gente que nem acredita nisso, né? Vamos começar por aí. E eu orei a Deus e pedi: Senhor, me mostra Jesus. Por isso que o curso que eu estou dando chama Achando Jesus no Velho Testamento. Tudo começou aí. Então, eu pedi para Jesus, eu não estudava teologia, não tinha feito nenhum seminário, eu só frequentava uma igreja e pedi ao Senhor: Senhor, me mostra Jesus. E aí ele me mostrou nesse texto. Foi o primeiro lugar que eu vi assim de uma forma meio diferente, que é na linguagem. E eu vi em português. Você imagina hoje que já estou adiantada no hebraico, como que eu já tenho outras informações que eu posso adicionar àquele conhecimento daquele dia. Mas eu me sinto muito à vontade de pregar sobre esse texto. Eu também quero dizer o seguinte, que muitas vezes a gente tem muitas coisas que a gente aprende que são meio condicionadas e que a gente nunca pergunta. Mas eu quero endereçar as dúvidas que muitas vezes surgem no nosso coração. Eu posso provar para vocês que, através da arte, ontem mesmo nós tivemos aquela palestra do Miguel, e ele mostrou uma das gravuras, né, que tinham dos mosaicos nas sinagogas, tinha a cena que é muito conhecida como Akedah Isaac. Akedah Isaac é exatamente na hora que a Bíblia fala aqui que ele o amarrou, que Abraão amarra Isaac. E isso no judaísmo é conhecido como quando ele é amarrado, quando ele é preso. Entendeu? Que ele é... e a tradição, não o texto bíblico, tá? A tradição judaica diz que Isaac pede mesmo para ser retido das suas mãos, entendeu? Então, mas, veja bem, voltando às imagens, eu queria mostrar para vocês, mas nós tivemos muitas dificuldades. Se vocês entrarem no Google e colocar Akedah Isaac,
Mas não escreve a queda, não, porque em português vai transformar em queda. Coloca car. Tenta fazer um Isaac fingindo que está falando em hebraico, para você ter alguma chance do Google te mandar para o lugar certo. Se você colocar queda Isaac e pictures, entra de um jeito diferente, você vai ver uma série de quadros, inclusive aquele mosaico que a gente viu ontem, porque que foi da aula do Miguel. E eu pergunto para vocês, quem fez a aula do Miguel, o que tinha de diferente naquele... Você se lembra, Simone, o que aconteceu uma das imagens que ele mostra que tem... Ele falou assim, tá vendo? Isso aqui é Abraão oferecendo seu filho Isaac. O que tinha estranho naquela movimentação? Se você lembrar daquela imagem, infelizmente eu não posso colocar aqui para te mostrar. Sim, mas olha, o que estava estranho, que não nem corresponde com a Bíblia, e que muita gente tem essa mesma ideia, e que no judaísmo, vamos dizer, há muitos anos atrás, já podia ser colocada essa ideia. Não sei se você lembra que era uma criancinha pequenininha que estava sendo oferecida. Exatamente. Lembrava exatamente o sacrifício humano. Então, olha, no fundo, quando a gente lê essa história, a maioria de nós tem uma super desconfiança, mas que coisa mais esquisita. Puxa vida, Deus pede para o pai pegar o criancinha lá e matar. Que coisa mais absurda, mais chocante. Entendeu? Tinha que o Conselho Tutelar chegar lá e acabar com essa história. A gente tem uma sensação muito negativa, só que a gente é muito bem educado, né? As meninas me contaram, quando a gente estava agora, fizemos uma viagem, me contaram um caso que houve umas pessoas no teatro e que elas chegavam e estavam fingindo que estavam no... Era um consultório médico. Existia realmente uma pessoa que estava chegando para a consulta médica e, de repente, tocava uma buzina. E todo mundo da sala levantava. Aí a pessoa que não sabia o que era aquilo, ela olhava a primeira vez, desconfiada. Aí tocava a buzina outra vez, ela estava vendo a revista, tal, todo mundo levantava. Aí ela achava estranho, mas ela não perguntou, não falou nada. Terceira vez ela já ficou de pé também. O pessoal, todo mundo ficou de pé, ela falou assim, eu também vou ficar de pé, entendeu? Então, a gente tem uma resposta aprendida religiosa que é a suposta resposta correta, mas no fundinho do coração, né, a arte, ela às vezes dá vazão a essas ideias. Então, se vocês quiserem, saindo daqui, vocês escrevem lá, Akedah Isaac, e vocês vão ver cada imagem assim de artistas, pinturas maravilhosas, todas, muitas delas, nem todas, tá? Mas muitas delas têm essa ideia de que Isaac era uma criancinha indefesa e é um sacrifício humano, tá? Mas nós vamos ver o seguinte no texto. Depois vocês vão aprender a calcular. Isaac era um homem de 37 anos. Ele voluntariamente, ele aceitou aquilo. É muito sutil no texto. Ele aceita o sacrifício. Ele é a própria imagem e a figura de Jesus. Que ele, sabe, muitas vezes dos púlpitos a gente vê o desafio que foi para Abraão dar o seu filho, sacrificar o seu filho. E isso é uma figura do Deus Pai, quando ele nos envia Jesus para morrer por nós. Mas poucas vezes a gente vê que é a figura de Isaac, que ele se voluntaria para morrer também. Então, isso aí está escondido no texto e não é visto. Mas nós não, com a nossa leitura, né, de pessoas do século XXI, nós vemos aquilo, temos umas nossas desconfianças e às vezes nem as externamos. Né? Depende do nível de bloqueio e de que você já levou na vida. Então, você nem ousa pensar sobre isso. Então, começando já destruindo essa ideia, vamos continuar a ver onde mais está Jesus. Eu já disse em um lugar que ele está, na figura de Isaac. Né? Mas nós vamos continuar.
vamos com mais calma. Outra coisa interessante, que fala assim, tem muitas coisas para aprender aqui, que ele fala assim, toma teu filho, teu único filho. Na verdade, Abraão tinha outro filho. Vocês não acham estranho esse termo, seu único filho? Vocês acham estranho? Porque vocês nunca perguntaram, hein? Né? Não, entendeu? A gente acha estranho, mas a gente não pergunta. Olha, então eu vou começar a ver as minhas anotações aqui. Ok. É muito interessante, porque a palavra em hebraico que aparece é Yahid, Yahidah, no caso. E Yahidah, ele significa... Olha, se você quiser falar uma coisa, por exemplo, eu e você somos um. Eu vou falar assim, eu e você somos errad. Eu tenho que mostrar isso na própria Bíblia. Quando fala assim, tarde e manhã, dia 1. E nem fala primeiro dia também não, tá? Existe uma diferença na lógica, dia 1, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, Shabat. Não é só que o Shabat é o único dia que tem nome, mas o primeiro dia, ele não entra fala assim, o primeiro, Yom Rishon, não é Rishon, é Errad. Errad é 1. Só que essa percepção de 1 é diferente da Yahid. Outra coisa, o homem e mulher serão os dois uma só carne. Basar Errad. Usa a palavra Errad, ok? Que significa uma unidade que pode ser uma unidade composta. Por isso que é maravilhoso que uma das coisas mais conhecidas do judaísmo, que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor, Deus, o Senhor é um. Não é único. Está escrito em português que ele é único também. Mas não é único, ele é um. Ele é um. Porque aí tem a possibilidade, eu e você somos que é uma unidade composta. Por que não está escrito assim, que Deus chama Israel Adonai Eloheinu, Adonai Yahid, que significa uma coisa separada. Então, aqui, no texto, quando ele fala que ele era o filho único, ele estava querendo falar que ele era um filho separado, era só aquele. Era aquela unidade que não tinha nada, não podia ser uma unidade composta, mas uma unidade perfeita, entendeu? Absoluta, que fala na matemática. Unidade absoluta e não uma unidade composta. Tá? E outra coisa que significa ao mesmo tempo, essa palavra Yahid também significa preferido. E tanto que no Sefaria, quando você entra a tradução, está escrito que ele era o filho preferido e não filho único. Entendeu? E no sentido do português, você fica assim, como é que ele era filho único se tinha outro filho? Ele não era o filho único, ele era aquele filho específico, separado, diferente de qualquer outro filho. É porque era aquele filho específico, separado, e ainda fala assim que ele amava. E é a primeira vez que o verbo amar aparece na Bíblia. Tá? Só mais uma curiosidade. Aquele filho separado que você ama. Tá? É a primeira vez que essa palavra amor aparece na Bíblia. Então, entenderam então que Deus não confundiu que Abraão tinha mais de um filho, né? Então Deus sabia muito bem e a Bíblia não está mal escrita, ela está mal traduzida, tá? E mal lida também, mal traduzida e mal lida, que são duas coisas diferentes, tá? Então, quando Abraão ele se levanta de madrugada, fala aqui no versículo 4 que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Viu o Macom. Macom, o lugar, essa expressão na Bíblia, quando fala o Macom, o lugar, é o lugar onde que é o templo, é o lugar que eu escolher para colocar o meu nome. Repete essa expressão na Bíblia. Tá? E depois vocês vão ver o Monte Moriá, onde acontece a Akedah, né, esse oferecimento de Isaac, que ele é oferecido, né, sim, o Monte da Caveira, né, que é o Gólgota,
é um pouquinho para trás. Entendeu? É na mesma montanha. A mesma montanha que Jesus morre é a mesma montanha onde Deus instrui Abraão de levar Isaac. Hello! Knock, knock, knock. Onde está Jesus? Né? Aí o mesmo lugar. Né? O Velho Testamento não tem as figuras, as sombras, as dicas, os segredos das coisas que viriam? História judaica é profecia. Então, tudo o que aconteceu foi assim que Jesus lidou com a Bíblia. Ele falou, assim como foi nos dias, assim será. Isso aí que ele estava falando é, história judaica é profecia. Observa o padrão lá de trás que você vai ver o que acontece lá na frente. Certo? Então, outra coisa interessante é que ao terceiro dia ele vê o lugar. Então, é como se a ênfase no terceiro dia também, o que acontece no... Tem alguma coisa na Bíblia que acontece no terceiro dia que é muito importante? Quando ele ressurge, né? É o terceiro dia. Então, você pode começar a ler a Bíblia inteira, principalmente o Velho Testamento, todas as vezes que tiver 3, 30, 300, vai acontecer alguma coisa, né? Por exemplo, Esther vai e ela fala assim, nós vamos fazer 3 dias de jejum, se eu morrer, morri. Ali ela já morreu. E quando ela entra na presença do rei e ele coloca o cetro para ela, aí é a ressurreição. Achei o Messias de novo na história de Esther. Uhul! Onde ele está em todos os lugares, ele é o centro de tudo. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é absolutamente tudo para a gente, entendeu? Então, por isso que a gente estuda o Velho Testamento. Porque está aqui, né? Ele mesmo falou, examinar as Escrituras. Porque julgais conter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Então, só estou fazendo o que Jesus mandou fazer. Estou observando e aprendendo. Tá, vamos continuando o seguinte. Agora, eu vou contar para vocês o que eu vi quando a primeira vez, o que eu vi, que foi muito bonitinho e eu vou precisar de ajudantes. Eu disse até que eu ia pegar um ketchup, sei lá, mas eu acho que eu vou pegar assim, ó, esse negócio de álcool. Eu vou precisar de alguém para segurar. Eu preciso de 3 pessoas, cada uma vai segurar uma coisa. Isso, cada um vai segurar uma coisa. Um segura essa scarf aqui azul, olha que chique isso aqui. Isso, e Isabela, como você é minha filha, você segura a minha máscara. Não, mas a minha máscara não, que tem minha respiração aqui. A minha caixinha de óculos. Olha que bonitinha. É prateada, super chique, ok? Então, vamos ao seguinte. Eu vou ler a frase, porque é o seguinte, eu preciso de 3 personagens aqui, no mínimo. Tem um outro, eu vou deixar essa bolsa. Isabela, você fica com esses 2, porque esse aqui é Isaac. Não, esse aqui é Isaac e esse é o Abraão, tá? Você está com o Abraão, com você. Eu preciso do Abraão, eu preciso do anjo do Senhor. Tá, pode mudar. Tá, isso. Agora fica para lá, para as pessoas também que estão no vídeo entenderem o que é. Você que está dizendo. E você tem, aqui é o anjo do Senhor. Ok? O anjo do Senhor, tá legal aquilo ali? E esse daqui é o Senhor. Entendeu? O Yud Hei Vav Hei, tá? Aqui, ó, o Meler Adonai, é o que está escrito no texto, tá bom, gente? E aqui, o Abraão. O mais importante é aqui, essa caixinha aqui, que é o Abraão. É esse que é o Abraão? Então tá, Abraão é a bolsa. Tá bom. Então é o seguinte, eu vou ler para vocês a frase. Ele fala o seguinte. Primeiro, o anjo, você que começa, viu? Ele fala assim, olha, mas do céu... Calma. Primeiro, desculpa. Eu esqueci de explicar. Qual é o momento que aconteceu essa frase? É o momento em que Abraão vai matar Isaac. Então, você faz aí... Você vai matar Isaac. Ela vai matar... É um teatro. Começou o teatro. Abraão vai matar Isaac, aí aparece o anjo do Senhor. Faz assim, ó, o anjo do Senhor, para você ver. Ó. Vocês não vão esquecer, gente, disso. Vocês acham que é uma brincadeira. O anjo do Senhor que vai conversar. O anjo do Senhor, ele vai falar assim, ó.
Eu vou chegar aqui perto do anjo do Senhor e eu que vou explicar. Ó, o anjo do Senhor ele vai falar assim. Do céu, você está bem alto aqui no céu, né? Bradou o anjo do Senhor. Fala assim, Abraão, Abraão. Aí você responde, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então lhe disse, você que vai falar assim, olha, não estendas, só você fala, não estendas a mão sobre o rapaz. Sobre o rapaz. E nada lhe faças. E nada lhe faças. Porque agora sei que temes a Deus. Um minutinho. Deus, você pode chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Esse aqui é o Yud-Hei-Vav-Hei. Aqui, ó. Pessoal, não, Deus fica mais alto aqui, ó. Isso, aqui, ó. Fica aqui. Temes a Deus, ó. Temes a Deus. O anjo está falando, ó, vocês temem a Deus. Agora você continua, vou te falar mais uma coisa. Porquanto não me negaste o filho. Porquanto não me negastes o filho. Ok. Se alguém fosse um diretor de cinema... Se alguém fosse um diretor, tem uma coisa errada nessa cena. Pensa. Ele falou que não precisa de sacrificar Isaac, porque ele teme a Deus, mas depois ele fala, porque não me negaste ao filho. Então, se fosse uma cena de cinema, o diretor ia parar e ia falar, anjo, você errou, porque você tinha que ter falado, porque não negaste o filho a Deus, ou a ele, ou a Adonai. Peraí, exatamente. O anjo, você está tendo um problema? Deixa eu te explicar uma coisa, anjo. O Abraão ofereceu o filho, foi para Deus, não foi para você, não. Você está tendo um probleminha, anjo? São duas pessoas, né? Calma. Pode sentar, gente, pode sentar. Muito obrigada para os meus atores. Vamos entender melhor isso. O nosso anjo parece um anjo confuso. Talvez meio usurpador, né, não? Quem que ele está achando que é esse anjo? Que ele fala, porquanto não me negaste o filho. A conversa sempre foi entre Yud-Hei-Vav-Hei, Deus, e Abraão. Yud-Hei-Vav-Hei falou, meu filho, oferece o seu filho Isaac para mim. Entra o anjo, não faz isso mais não, porque Deus falou, agora estão vendo que você teme a Deus. Mas essa parte está muito estranha. Que personagem estranho, né? Tá me lembrando um outro personagem na Bíblia. Tem um outro personagem na Bíblia que falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai ao Pai? Não devia ser vai ao Pai? Esse anjo e o Jesus falaram de um jeito meio estranho, não é verdade? O Jesus tinha que ter falado assim, ninguém vai para o Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho para você chegar no Pai que está lá. Não, Jesus falou, ninguém vem ao Pai. E o anjo falou, o anjo aí, gente, a palavra em hebraico, meler, que é o malar, ele é só é malar. Meler é rei, tá? Desculpa, eu fiz uma confusãozinha. O malar, ele é um mensageiro. O mensageiro na Bíblia pode ser um mensageiro celestial, assim, né, que vem dos céus, um mensageiro celestial, mas é também usado na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, há um mensageiro normal, tipo, há um mensageiro que está na igreja de Filadélfia, diz. Ao anjo, ao mensageiro, a pessoa responsável, né? Ou será que o apóstolo escreveu uma carta para um anjinho no meio do céu e ia mandar o anjo? Ele escreveu uma carta, mas era endereçada para um ser angelical?
quando na Bíblia, no Novo Testamento, fala assim que anjos, olha, não menosprezem o dom da hospitalidade, porque muitos sem saber, né, receberam a anjos. Não é que foi que antes da gente começar essa história, o Abraão tinha acabado de receber uns homens e eles eram mensageiros, eles eram anjos, né? Está dando a dica para a gente aí, no Novo Testamento está dando a dica que os anjos que estavam lá perto de Abraão, ou os mensageiros, eles eram celestiais, né? Eles eram celestiais, mensageiros especiais. Então, vemos bem. Foi exatamente quando eu estava lendo, e foi só essa letrinha na Bíblia, gente. Na minha Bíblia em português, e na sua Bíblia também, só está escrito isso. Está marcado, isso está marcado há anos. Aqui, ó. Aqui, ó. Peraí que eu fechei minha Bíblia, agora eu tenho que abrir ela de novo. Tá? Então, ele falou o seguinte. Então, ele falou, porquanto não me negaste o filho. E para provar essa fala estranha, acontece antes, se você virar a sua página da sua Bíblia, no capítulo anterior, né? Lá, em vez de no 20, você ir para o 21, não é que Deus já tinha preparado Abraão para esse teste? Como é que eu sei disso? No capítulo 21, o que acontece? Tem aquela dificuldade entre Agar e Sara, e Sara fala assim, olha, não vai dar, você vai ter que mandar essa escrava e o seu filho. O filho era 100% de Abraão, tá, gente? Ele tinha a carinha do Abraão, falava igual a Abraão, andava como Abraão. Ismael era uma criança amada pelo pai, tá? Só que aí o que aconteceu? Deus fala com ele, não, pode ir, isso vem de mim. Deus estava preparando ele para aquele teste que ele ia passar, que era o mais difícil, né? Então, ele já tinha dado o primeiro filho dele em sacrifício, que foi Ismael. Ele já tinha sacrificado Ismael simbolicamente, quando ele deixou Ismael lá. E quem que aparece? Gente, quem é que aparece para a mãe de Ismael? Quer dizer, ô Senhor, que maravilha! Esse Malar, esse que era Yeshua, antes dele vir encarnado, porque ele já existia antes de existir. Entendeu? Agora você entendeu quem que era o anjo aqui? Era Yeshua. Antes dele vir, nascido de mulher, ele já existia antes. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Quem? Façamos a imagem e semelhança de quem? De Jesus, né? Que já existia antes, numa outra dimensão. Exatamente. Então, aí o que acontece? Mas vamos lá no capítulo anterior e ver o seguinte. Houve uma conversa também. O que aconteceu lá? Agora eu não vou colocar os atores, mas é assim, Agar coloca o menino ali perto fala assim, ai meu Deus, esse menino vai morrer. E começa a chorar, desesperada, meu filho vai morrer. E aí, ele vem aqui, Deus, porém, o Yud Rei Vav Rei, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus, o Malach, outra vez aqui. Ele está aqui. Ele vem, chamou do céu a Agar e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. De novo, se o nosso ator estivesse aqui, o Malar, ele fala assim, preocupa não, né? Aqui, ó, vou ler de novo. Deus, né, que era o álcool aqui, ó, Deus ouviu a voz do menino, tá? Levanta-te, tome o rapaz e segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deixa eu te falar uma coisa, de novo. Se é só um anjo, esse anjo pirou a cabeça, né? Porque anjo faz de alguém um grande povo? Quem que tem autoridade para dizer o que você vai ser, fazer ou não fazer, ou qualquer coisa? Entendeu? Quem tem essa autoridade? Só Deus.
Yeshua é o mesmo que Deus. Não são 3 pessoas, não é uma pessoa só, entendeu? Que se manifesta, vamos dizer, ao contrário, com várias substâncias, entendeu? Na verdade, a Bíblia não se preocupa muito de definir Deus de uma forma ontológica, quer dizer, de ficar explicando ele é assim, não sei o quê, com qual característica da química, da biologia. Ele define ele pelo relacionamento que ele tem conosco e a função que ele tem. Né? Então, essa história, que parece uma monstruosidade, né? Que todo mundo sente assim. Quem nunca ficou com medo? Ai, meu Deus do céu, se Deus pedisse a mesma coisa que ele pediu para mim, para Abraão do que para mim. A gente está sentindo medo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te pedir várias vezes. Para Abraão, ele pediu o primeiro filho, depois pediu o segundo. Você acha que para você vai ser diferente? Você acha que vai passar pela vida, você não vai sentir o que é colocar ele em primeiro lugar na sua vida? Né? Se nós queremos nos parecer com o nosso pai, nós temos que parecer com ele, porque o que acontece nessa história, né, gente? Aquilo que o anjo interfere, porque no Novo Testamento, vamos ler no Novo Testamento, ou nos escritos dos nazarenos, como que está descrito toda essa história. Vou ler em Hebreus. Fala o seguinte, porque, aqui, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Estou fazendo uma recapitulação geral da história que a gente está vendo, das paraxás. Essa é uma paraxá para trás, que já aconteceu. Ele saiu. Bacana. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, em Sucot, em cabanas, né? Com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava, ele habitou em cabanas como se ele fosse um estrangeiro o tempo todo, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele também esperava a Nova Jerusalém. Ele também esperava a dimensão messiânica que estava por vir, né? Pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Olha o paralelo de Sara e Maria. Porque as duas tinham o ventre fechado, né? Sara tinha um ventre fechado pela infertilidade e Maria tinha um ventre fechado porque ela era virgem, né? Então, Deus teve que agir miraculosamente nas duas. Olha aí o Messias de novo, no nascimento de Sara, prefigura o nascimento do Messias num ventre que era fechado, né? Então, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também, de um já amortecido, descenderam tantos. Aí, no caso, Sara tinha problemas, mas aí Deus falou o seguinte, não basta o problema da Sara, vou colocar o Abraão com problema também, porque ele estava amortecido. Isso é uma forma elegante da Bíblia dizer que ele era um homem velho e que ele não era uma pessoa que estava mais ativo sexualmente. E ela também já não tinha menstruação. Então, foi uma coisa muito bacana que aconteceu, muito diferente, entendeu? Então, fala isso claramente na Bíblia, para quem sabe ler, né? Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Também porque nós somos filhos dele, né? Porque nós somos filhos segundo a promessa, porque nós também somos filhos de Abraão. Então, é incontável. Então, nós somos herança dele, tá? Todos, e depois ele fala assim, pela fé, vou pular um pouquinho, fala assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Quase que começa assim, para todo aquele que nele crê. Então, olha aqui o paralelo. Pela fé, Abraão oferece Isaque, o seu filho, né? Sendo-lhe dito que em Isaque será chamada a tua descendência, quer dizer, era o filho que ele esperava tudo desse filho. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então, quer dizer que Abraão já cria na ressurreição dos mortos. E daí também, em figura,
ele o recobrou. Então, realmente, Isaac, em figura, morreu. Em figura, Abraão realmente matou Isaac, né? Mas ele o recobrou, porque Deus é vida e Yeshua também se ressuscitou. E essa que é a nossa esperança, e ele vai nos ressuscitar juntamente com ele, né? Então, outros detalhes aqui, só para a gente ir terminando, porque nós estamos lá no final. Eu queria fazer alguns detalhes. Eu sempre tenho que relembrar isso, tá, gente? Eu tenho por escrito, eu sempre relembro, porque eu esqueço essa parte. Eu quero ensinar para vocês a calcular a idade de Isaac. Como eu disse no início, muitas pessoas, talvez tenha alguém chegando depois ou assistindo isso, Isaac não era um menininho e aquilo ali não foi sacrifício humano. Isaac tinha 37 anos. E sacrifício humano nos lembra assim, quando, sabe assim, as pessoas vão bater os tambores, e vai lá e mata a criança, para vir a colheita, mata o filho, maldade, covardia, coisa para demônio, né? Aí, deixa eu te falar, e se alguém chegar para você e falar assim, mas Deus querer transformar o sacrifício de Jesus na mesma coisa, como se fosse sacrifício humano. Não tem jeito. Sabe por quê? Jesus falou assim, ninguém a toma de mim, eu vou lá dou, porque eu quero dar. Qual que é a diferença de uma pessoa adulta? Vamos imaginar o seguinte, o seu filho está morrendo, vai morrer, está se afogando, mas você sabe como é que você vai fazer para salvar ele. E aí você calcula bem, você vai lá, pula, pega o menino, joga, o menino vai para a beira, é um rio caudaloso, ele ia morrer. E você pega a sua força toda, você joga seu filho e vê ele na beira, saiu da água, e você fala, salvou. E aí, na hora que você está olhando, salvou, o rio já está te levando. E você morre. Isso foi o que Jesus fez por nós. É totalmente diferente de sacrifício humano. É entrega, é heroísmo, é amor. É amor, é a gente se entregar. Então, não deixe uma pessoa fazer... Sabe, gente, o capeta faz umas confusões na cabeça das pessoas. Os antimissionários, eles usam isso para falar assim, mas que bobagem. Você acreditar, Deus ia querer... Deus não quis o sacrifício de Isaac o tempo todo, ele impediu que o menino fosse morto. Aquilo era uma prova, tão somente. E não era uma prova só para Abraão, era uma prova para Isaac também. Porque já que Isaac tinha 37 anos, entendeu? Ele se deu. E isso é uma das coisas que é importante a gente entender nessa história. Então, eu vou só agora ajudar vocês a calcularem a idade dele. É o seguinte, fato 1. Vou ler o versículo da Bíblia. Gênesis 17, 17, se você quiser marcar. Então, se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos de idade há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então, a dica... Abraão 100, Sara 90. Se eles tinham essa idade, 9 meses depois eles teriam essa idade, ou eles teriam 101 e 91. Tá certo? Ok. Tinha Abraão 100 anos quando ele nasceu Isaac. Então, ele tinha 100. Então, foi antes do aniversário dele. Tá? O seu filho, isso está escrito em Gênesis 21, 45. Então, Abraão 100. Vamos dizer que Sara também não fez aniversário, ela está com 100. E Isaac nasce, ele tem 0 anos. Tá? Depois, tendo Sara vivido 127 anos, então ela estava com 90, 127 anos, morreu em Criat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar e chorar por ela. Então, a conclusão, né, a hipótese que fortemente se levanta é o seguinte, a morte de Sara, que é relatada logo após o evento, é assim, aconteceu, aqui você lê na Bíblia uma coisa, Sara morre logo em seguida. Então, se ela morre logo em seguida, Isaac teria 37 anos.
E outra coisa, se você considerar, existem dificuldades. Jesus não morreu com 33 anos, ele morreu mais para 36, 37 anos. Das questões de calendário, as diferencinhas para um lado e para o outro. Então, é exatamente mesma desenvolvimento. Se não é a idade certinha, é a mesma fase de vida, né? E depois, na fala, uma coisa linda, é que fala o seguinte: era Isaac da idade de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Então, quando ele tinha 37, ele foi oferecido em sacrifício. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício, certo? E que não aconteceu. Então, 37, 3 anos depois, ele se casa. E o que a gente está esperando? O nosso Mashiach, ele já morreu, tem 2 anos, né? 2 anos proféticos, 2 dias. E nós estamos esperando ele voltar, para nós casarmos com ele. Aqui. A volta de Jesus. Aqui no relato de Isaac. Isaac, depois de passar por isso, ele se casa. E o nosso Deus, Jesus, ele vai voltar para se casar conosco. Não é um paralelo perfeito? Como é que a gente não tinha visto antes isso, né? Então, mais uma última coisa. Deixa eu ver aqui. Então, outra coisa interessante é que na frase que a gente lê em português, Deus proverá para si, meu filho. Ele fala assim, deixa eu ler aqui. Deus proverá, quando ele fala proverá para si, meu filho, o sacrifício, ele pode ter dito assim, porque como não tem acentuação no hebraico, ele pode ter dito assim, Deus proverá para si, meu filho, para si, meu filho. Abraão, Jesus não é filho de Abraão? Então, se cumpre o que ele falou também nesse sentido. Também no sentido de que Deus vai prover para si o meu filho, que é filho de Deus também, né? Que é Yeshua que ia nascer ainda no futuro. Então, mais uma frase que ela pode ser ouvida de mais de uma forma, né? Assim como único e favorito, as duas palavras são similares. Outra coisa, gente, que é muito comum, eu tenho que explicar isso para vocês, que fala assim, que no monte, que Deus proverá, que está escrito aqui em português, não é isso que está escrito em hebraico, está escrito Deus verá. É no sentido de prover, mas o verbo é o verbo ver. Então, quando a gente fala Jeová, primeiro que não fala girê, tá, gente? Porque o J não existe o som de J na língua hebraica. É Jeová irê. Jeová irê, Deus verá para si um filho. Entendeu? Ele vai ver isso. É no sentido de providenciar, mas o verbo é o verbo ver. É importante a gente ter cultura e saber que esse é o verbo correto. Tá? E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, eu acho que eu cheguei no final. Eu acho que outras coisas... Terminei, gente. Terminei com o casamento, né, de Isaac com sua esposa. E a gente fica na expectativa do nosso noivo chegar para vir nos buscar, né? Que ele diz que ele vai fazer lugar para a gente, que onde ele voltar, ele vai nos levar para perto dele. Então, vamos aguardar, né, que a nossa vida, nós somos peregrinos, como Abraão, né? E estamos aguardando a volta do nosso amado, então conseguimos ver Yeshua. Essa história todinha, quem achou que era a história lá do povo antigo, que não tem nada a ver comigo, um negócio que não tem nada a ver e tal, nossa, meu Deus, que paciência e tal. Não, é a nossa história e o nosso futuro está aqui, né? Vamos agradecer a Deus, vamos terminar então, né? Senhor, muito obrigada, porque Tu és o centro de tudo, porque todas as coisas foram feitas pelo Teu intermédio, Yeshua.
foram feitas por Ti, para Ti, e nós vivemos e queremos cada dia viver girando, circulando, gravitando em torno do Senhor. Nós queremos que isso faça diferença na nossa vida, que a gente possa, como Abraão, receber um desafio de ser perfeito, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos torne perfeitos, que o Senhor tenha prazer em nós, possamos ser uma noiva sem máculas, sem ruga, que se apresenta para Ti. Nós nos damos novamente hoje para o Senhor no altar. Nós queremos fazer como Isaac, que se oferece, para que a nossa vida ela traga frutos dignos do Senhor. Estamos aqui, nos oferecemos, nos damos. É do Senhor a nossa vida. Nós te amamos, Jesus. Amém.